Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Nesse vídeo vamos falar sobre a reforma tributária que o governo mandou para o Congresso e principalmente sobre os pontos que podem afetar os seus investimentos e o que a gente pode esperar com isso. E se você ainda não me conhece, eu sou o Carlos Salles, investidor, e o meu papel nesse canal é trazer informação e conhecimento para você investir melhor. Então, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo sobre investimentos. Podem ajudar a te trazer maior rentabilidade e assim mais dinheiro para você. No dia 25 de junho, o Ministério da Economia enviou para o Congresso um novo projeto de lei que altera vários pontos no nosso sistema tributário para as empresas, mas também para nós, pessoas físicas, e uma grande parte desses pontos altera de forma significativa nos seus investimentos. Então, bora lá para o conteúdo e vamos falar sobre essa reforma tributária. Na verdade, não é tão reforma assim. É mais uma mudança em alguns pontos, mas que afeta muito os investimentos. E antes da gente falar sobre os piores pontos, começar falando da unificação da tributação de 15% para renda fixa e fundos de investimento e também sobre o ganho de capital em qualquer situação. Inicialmente, essa alteração de 15% ajuda muito os resultados de fundos de investimento, que é uma gestão terceirizada que pode ser tanto na renda variável quanto na renda fixa. Acaba com o Come Cotas, que era como se fosse uma tributação antecipada que acontecia semestralmente, e acaba também com aquela tributação regressiva. Fica uma forma mais simples de saber exatamente quanto que você vai pagar de imposto. É um ponto positivo, mas sinceramente o impacto é muito pontual, mas é uma forma de incentivo a uma gestão terceirizada do seu dinheiro. Um outro ponto que é que o day trade, ou seja, a negociação no mercado financeiro de compra e venda do mesmo ativo no mesmo dia, tem uma tributação reduzida, caindo de 20% para 15%. Isso favorece muito a especulação, o que não necessariamente é algo ruim, porque havendo um volume maior também de negociação, o governo também acaba arrecadando mais. Mas houve muita decisão política e muitos ativos da renda fixa, como o LCI, LCA, CRI, CRA, são investimentos de renda fixa, inclusive que tem um vídeo falando só sobre eles, que ficaram de fora de tributação, enquanto, por exemplo, os fundos imobiliários, houve a imposição de tributação, inclusive até muitos fundos imobiliários de papéis, tem aqueles fundos imobiliários de tijolos e o de papéis. Os de tijolos investem exclusivamente em imóveis físicos, já o de papéis, inclusive, investem em CRIs, em LCIs, e por estar em um fundo imobiliário, vai ter tributação, o que acaba causando um dilema, e muito provavelmente esse tipo de fundo vai ser pouco incentivado e vai sofrer mais, havendo uma migração dos investidores para os títulos de renda fixa propriamente ditos. Mas assim, é claro, antes da gente aprofundar mais, é importante dizer que ainda é um projeto de lei, muito provavelmente vai sofrer alterações e ainda tem a questão se for aprovado. Talvez nem seja aprovado e talvez nada mude, mas o governo está conseguindo emplacar propostas. O risco não é pequeno, mas a maior polêmica dessa proposta, sem dúvida nenhuma, é a majoração da tributação dos dividendos em 20%, que é uma taxa extremamente alta, mais alta do que a própria renda fixa, que não oferece riscos, que os riscos são extremamente mais baixos que na renda variável, e ainda partindo do pressuposto, próprios dividendos é a redistribuição dos lucros, que já são tributados, já tem imposto nele, e muitos, como a contribuição social sobre o lucro líquido e o próprio imposto de renda à pessoa jurídica, tendo a contrapartida a diminuição do imposto de renda pessoa jurídica em 5%. Vou falar um pouco das consequências, mas eu acho que o governo faltou calibrar. Essa diminuição do imposto de renda, da alíquota do imposto de renda, é muito pouco em relação ao aumento da tributação dos dividendos. Até porque a empresa não paga só o imposto de renda à pessoa jurídica. Tem diversos outros impostos que a empresa paga, como por exemplo PIS, COFINS, IPI, ICMS, contribuição social sobre o lucro líquido, dependendo da empresa, ISS. Então não é pouca a carga tributária. A proposta do governo não é uma reforma propriamente dita, não existe uma simplificação, apenas algumas alterações de alíquotas e unificações. Então é certo que a proposta não traz alívio tributário, não existe uma diminuição
nenhuma simplificação. E na minha opinião, o governo está perdendo uma janela muito importante para fazer uma reforma propriamente dita, para focar em questões que afetam mais diretamente alguns investidores e alguns negócios e empresas propriamente ditas. Agora vamos para os piores pontos e os que vão afetar de fato os seus investimentos, principalmente no mercado de renda variável. O governo quer acabar com a isenção dos fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Com a medida, provavelmente, as pessoas vão receber remuneração dos FIIs e pagar em torno de 15%. Se a proposta passar sem nenhum tipo de alteração. Então, para cada R$100 que receber de renda, você vai pagar R$15. E como esse próprio mercado envolve também riscos, o mercado acaba precificando isso, diminuindo os valores da cota, e é isso que a gente viu no decorrer da semana, onde os fundos imobiliários reagiu até pior do que as ações, tendo uma perca dentro de uma semana em mais de 6%. E se a lei passar do jeito que está, é muito provável que os fundos imobiliários vão ter sim o seu valor corrigido para render mais do que a renda fixa. E para isso, muito provavelmente vamos ver um declínio de 15% dos valores da cota. Já no caso das ações, o sistema parece até ser pior do que o proposto pelos fundos imobiliários, já que a ideia é tributar 20% dos dividendos e talvez um outro mecanismo do projeto de lei que vai prejudicar mais ainda as ações, mas que estão pouco falando sobre isso, é o fim do juros sobre capital próprio. Esse mecanismo é uma forma que a empresa tem de repassar para os acionistas, adicionar valor e ainda ter um benefício fiscal. Retirando da sua base de lucro, então a empresa acaba não pagando imposto de renda à pessoa jurídica, não paga contribuição social sobre lucro líquido e no fim os acionistas pagam 15% sobre esse valor distribuído. Muitas empresas utilizam isso, os bancos utilizam muito isso, mas não só os bancos, empresas que costumam distribuir muitos dividendos acabam utilizando esse mecanismo, como empresas de energia, saneamento, bebidas como a Ambev, petroquímicas. Diversas empresas utilizam isso justamente por causa do benefício fiscal e por isso acabam distribuindo mais. Os acionistas ganham mais e com o fim desse mecanismo vai acabar esse benefício fiscal, vai passar tudo ser contabilizado no lucro da empresa e ela vai pagar todos os tributos e ainda mais 20% sobre dividendos. E isso é algo que afeta bastante as ações, do mesmo jeito que os fundos imobiliários, as ações, por serem renda variável, por apresentar um risco maior do que na renda fixa, uma volatilidade maior, o mercado acaba precificando e diminuindo, corrigindo os valores das ações, assim como a gente viu também no decorrer da semana, para sempre receber um prêmio a mais do que na renda fixa, já que há um risco relevante na aplicação na renda variável. Bom, em relação ao juros sobre capital próprio, esse dano ele é permanente, não tem como a empresa agir de uma forma diferente. É um benefício fiscal que a empresa vai perder e os acionistas vão acabar recebendo menos por causa disso. Mas em relação aos dividendos, em outras partes do mundo, os dividendos são tributados também, não nessa magnitude. Nos Estados Unidos, por exemplo, acontece isso, só que a empresa ela modifica a sua forma de agir. Ao invés de distribuir dividendos, ela acaba recomprando as suas próprias ações, que é uma forma também de agregar valor para o acionista, já que ele acaba sendo dono de uma parte maior da empresa. Então, ao invés de receber dinheiro na sua conta, o que acontece mais é que suas ações acabam se valorizando de uma forma mais consistente do que se não houvesse a recompra de ações. Também muitas vezes o que acontece também é uma bonificação. O acionista recebe mais ações de acordo com a quantidade de ações que ele possui. Também é uma outra forma, só que menos usual, da empresa gerar valor para os seus acionistas. Em relação a essa alíquota muito alta, eu acredito que há uma forte resistência, principalmente em relação aos 20% sobre os dividendos,
mas ainda é muito cedo para especular sobre isso. Como eu falei, a própria empresa acaba se adaptando e modifica sua forma de agir para beneficiar o seu acionista, tal como se fossem os dividendos, em uma melhor forma, de uma forma mais otimizada. Então, a própria taxação dos dividendos acaba não sendo tão efetiva. E eu acho muito cedo para o investidor desesperar, mas, por outro lado, de acordo com a lei da SA, a empresa é obrigada a distribuir pelo menos 25% do seu lucro em dividendos, então sim, uma parte vai ser tributada, não tem jeito, apesar de o dano não ser completo. Eu vou acompanhar esse projeto de lei, vamos ver o que vai ser discutido e vou trazer sempre aqui no canal para a gente aumentar essa discussão, para ver se realmente vai passar do jeito que está ou vai sofrer diversas modificações ou se realmente vai passar. Não esqueça de se inscrever no canal, é postado aqui 2 vídeos por semana que vai te ajudar a melhorar a sua performance, a ganhar mais dinheiro com seus investimentos. Bom, se você gostou do vídeo, dá um joinha, comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, tem algo para discutir, quer que eu poste algum outro vídeo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.